Olá, pessoas lindas da minha vida, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre liberdade. Isso mesmo, livre-arbítrio. Você tem vivido o seu livre-arbítrio? Você tem feito as suas próprias escolhas ou tem deixado ser escravizado, dominado por algo ou por alguém? A palavra de hoje se encontra lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneças firme e não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Como você tem vivido a sua vida? Você tem curtido essa liberdade em Deus? Você tem sido livre no Senhor? Ou você tem se colocado novamente embaixo de um jugo, embaixo de um peso, embaixo de uma escravidão? Então eu quero te dizer que Deus te chamou para ser livre. Tudo que você faz tem que ser com liberdade. Se você serve ao Senhor, se você adora a Deus, se você faz qualquer coisa, tem que ser com liberdade. Você tem que ser o protagonista da sua história. Você tem que ter a tua escolha, as tuas opções de escolha, porque Deus não te chamou para viver escravizado, embaixo de coisas ou de pessoas. Deus te chamou para ser livre. Quando Deus criou o homem, isso você vai ler lá em Gênesis, no capítulo 1, no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 28, Deus disse assim para o homem: dominai sobre todas as coisas, domine sobre todas as coisas. Então, em nenhum momento Deus falou para o homem: domine sobre o outro homem, seja dominado pelo outro homem. Deus disse: seja dominador. Sobre quem? Sobre as coisas, sobre os animais, sobre todas as coisas você deve dominar. Então, você não vai ter respaldo bíblico para dominar alguém. Você não vai ter respaldo bíblico para ser dominado por alguém. Porque a ordem que o Senhor nos deu foi para dominar sobre as coisas, não sobre as pessoas. Você lê também lá em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26, o Senhor falando assim: eu coloco diante de ti dois caminhos, o caminho de bênção e o caminho de maldição. Em nenhum momento ele colocou diante de você um único caminho e falou: você obrigatoriamente tem que seguir por esse. Não, ele te dá duas opções. Quem que tem que decidir? Você. Qual o caminho que você vai trilhar? Você decide. Você pode trilhar pelo caminho de bênção e ser feliz, ou você pode trilhar pelo caminho de maldição e ser infeliz. Você pode caminhar para o céu ou você pode caminhar para o inferno, mas a decisão é tua. Você é livre. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Deus te dá a opção de escolha. Se você quer ser salvo ou ser condenado, se você quer para o inferno ou para o céu, é você que escolhe. Não deixe as pessoas dominarem sobre você. Não deixe as pessoas tomarem decisões por você, porque a salvação é individual e as tuas escolhas também têm que ser tomadas por você, têm que ser feitas por você, porque o único responsável pela tua felicidade ou pela tua infelicidade é você. O único responsável pelo teu sucesso ou pelo teu fracasso é você. Então seja o protagonista da sua história, porque até Deus te deu esse livre-arbítrio, essa opção de escolha. Em um outro versículo que respalda isso, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 4, no versículo 7, Deus diz assim: o pecado está perto de ti e quer te destruir, mas cabe a você dominar. Quem é que domina sobre o pecado? Você. Quem é que decide ser dominado ou dominá-lo? Você. Então, Deus não te chamou para viver outra vez na escravidão. Voltando lá para Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então, não deixe de ser dominado por vícios. Não deixe de ser dominado por coisas.
Seja dominado apenas pelo Senhor Jesus. Se quer ser escravo de alguém, seja escravo de Cristo. Deixa Ele direcionar a tua vida. As pessoas você ouve, né? Existem muitos bons conselhos e que você deve ouvir, você deve praticar. Você deve ouvir o seu pai, a sua mãe, né? Seus pastores, seus líderes, seus professores. Todas essas pessoas têm ótimos conselhos para te dar. E conselhos devem ser ouvidos, devem ser considerados, devem ser colocados em prática. Mas não te deixe dominar por nada e por ninguém nessa terra. Seja livre nas suas escolhas, seja protagonista da sua história. Construa a sua história do seu jeito, seja de derrota, de fracasso ou de vitória. Mas tome o domínio da sua vida, porque Deus te deu liberdade, Deus te deu livre-arbítrio. E só você pode decidir a sua vida.